Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado das operações da Vale e do Eurodólar no Forex. Dia 15 de 1 de 2013 é o resumo das técnicas e segredos das metodologias Reversion Prophecy e Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber as videoaulas todos os dias no seu e-mail. Você se cadastra em nossas comunidades Facebook, Twitter e YouTube, ou se cadastra por este link e antes de você comprar nosso curso, você pode estar aprendendo gratuitamente e comprovando a eficiência de nosso método através de nossas videoaulas e aprendendo grátis também o resumo das técnicas, tá certo? Então pessoal, a Vale no Day Trade hoje, gráfico de 5 minutos, abriu abaixo da média exponencial 89, que é a média que determina a tendência do mercado. Abaixo da média 89, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Então veja que ele fez um grande movimento de queda, exatamente pela indicação da tendência, do melhor indicador de tendência que temos, que é a média exponencial 89 no gráfico de 5 minutos. Pelo gráfico de 1 minuto, a gente consegue, utilizando outra relação matemática de médias móveis, para estar entrando na operação com risco menor. Então a gente entra, né, pelo gráfico de 1 minuto. Então a gente tem aí preço acima da média 377, que é igual a 89 dos 5 minutos, só que numa escala menor, no 1 minuto. E a gente tem então o preço chegou próximo da média 377, que seria o ponto de suporte ideal para a entrada operacional no 1 minuto, só que não chegou a dar o sinal de compra clássico. E deu ambiguidade aqui, até que fez essa estrela cadente, abaixo da média 377. Temos também aí, nessa estrela cadente, a situação onde o corpo da estrela cadente está abaixo da média 377, então 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou e 1 centavo acima da máxima a gente colocou o start de compra. Tá? Pela nossa técnica de alavancagem inteligente, a gente conseguiu entrar com 3.500 ações, sendo que o meu capital total de 100 mil reais equivale a 2.500 ações, ou seja, entramos com alavancado. Porém, nosso risco de 0,3% por operação se mantém o mesmo. Essa é a alavancagem inteligente. Ao mesmo tempo, não dá para ficar calculando isso pela planilha. Então a gente faz um manejo de risco veloz que foi executado em 2 segundos, o manejo de risco veloz preenchido as boletas através da técnica de contingência das boletas que ensinamos no curso especial para day traders. Então você tem que calcular isso em segundos, porque isso aqui é gráfico de 1 minuto. Foi calculado, entramos a gente entrou automaticamente e conseguimos executar a operação plenamente pela nossa técnica de manejo de risco veloz. Então o preço passou a fazer topos e fundos descendentes e o nosso alvo é o quê? 1% de variação, porque estatisticamente a Vale varia 1% e volta tudo. É estatístico o nosso alvo pela metodologia Trend Follower Expert, certo? E não só na Vale, em outros ativos cada um tem uma variação estatística específica. Então na Vale, que é o ativo que eu opero, é 1%. Então na maioria do tempo faz 1%, mas tem vezes que faz mais. Mas como é a maioria do tempo, então sai a 1%. Então, à medida que foi fazendo topos e fundos descendentes, a gente foi protegendo o nosso lucro. Eu cheguei a proteger o lucro aqui. Fez um fundo duplo, certo? Mesmo assim eu fui disciplinado e mantive minha proteção de lucro aqui. Daí chegou a romper esse topo, não chegou a romper esse topo confirmado. E depois ele começou a fazer topos e fundos descendentes. O que aconteceu, pessoal? Chegou aqui nessa região de fundo, eu vi esses 3 candles que indicam candles de definição. Isso aqui é um martelo, tá? Outro martelo realmente com sombra grande e martelos positivos. Isso aqui indica a indecisão do mercado nessa zona. Já fez fundo duplo aqui, então isso aqui tá formando um fundo triplo. Então eu falei, ó, vou proteger o lucro aqui, certo? E vou sair aqui. Então, se romper esse fundo aqui, esse topo confirmado, aliás, de um pivô que está sendo feito dentro dessa onda, tá? Porque o ideal seria romper esse fundo e daí eu protegeria o lucro de acordo com a regra dos topos confirmados dos pivôs de baixa, conforme a gente ensina. E daí eu decidi proteger aqui, certo? Então a gente saiu aí com um lucro pequeno de 0,3%, 39,37 de saída, entrada vendida 39,49, parei de operar hoje na Vale, certo? Então, pessoal, no Forex, tá?
Então, pessoal, a gente tem aqui, a partir dessa linha vermelha, foi quando deu 10 horas da manhã, que foi quando a gente começou a operar day trade, certo? E o preço ele ficou abaixo da price trend line pelo indicador Reversion Profits, então a gente não podia estar entrando na operação por aqui, certo? A gente não podia estar entrando na operação por aqui, então a gente ficou aguardando com paciência, tá? Até o horário correto. Bom, pessoal, então aqui, por exemplo, a gente tomou um stop, que aqui estava próximo da price trend line, então a gente entrou aqui. Nessa operação a gente não entrou porque o corpo desse quase um doji pernalta, que indica indecisão do mercado, mas estava exatamente na price trend line, então indicava realmente indefinição. Preço abaixo da price trend line, tendência de baixa. Então operando vendido aqui. Então um pip abaixo da mínima desse candle a gente entrou, um pip acima da máxima desse candle, quase um maruboso, a gente colocou nosso start de compra, tá? E a gente usou a alavancagem inteligente para 38 mini lotes. Entramos pelo manejo de risco veloz em 2 segundos também. E tomamos o stop, certo? E aqui eu não entrei porque estava ambíguo. Até deu uma venda, eu teria saído aqui, né? Teria me dado um pequeno lucro. Aqui eu fiz outra operação, tá? Pela regra do break-even, tá? A gente conseguiu zerar o risco da operação. E aqui nessa terceira operação, pessoal, a gente fez aí a venda. A gente teve aqui, né, uma sobreposição de candlestick, onde a gente tem um quase spinning top aqui. É um spinning top, certo? E a gente tem essa sombra desse candle grande aqui, que indica também a indefinição do mercado. Então, poderia ser um sinal bem importante, poderia dar uma tendência de baixa significativa, mas não deu. Um pip abaixo da mínima a gente entrou aqui, colocamos o start de compra aqui e também tomamos stop. Então a gente ficou aí, tá, pessoal? Praticamente negativo, cerca de 0,30%, 0,40% negativo, tá? 0,50% negativo, tá? A gente ficou 0,5% negativo no Forex, certo? Então, pessoal, a aula de psicologia do trader hoje, a gente vai estar falando sobre backtest e frequência operacional também. Realidade. Um backtest só é válido se for elaborado como se fosse em tempo real e calculado o manejo de risco milimetricamente. Então, pessoal, o que acontece? Existem softwares que fazem backtest sobre estratégias e existem professores e analistas que fazem backtest sobre estratégias. Primeira coisa que o cara faz, o grande erro de fazer um backtest. O grande erro de fazer o backtest é olhar o gráfico do passado e saber o que aconteceu e ir testando os sinais com isso. Olha como que você se sabota, tá? Por exemplo, aqui com a metodologia Reversion Profits aqui no mini índice, tá? É diferente também a configuração. Eu estou testando agora o mini índice e eu realmente achei uma metodologia que pode dar de 3 a 5 e até mais % por mês utilizando o mini índice. Com o Reversion Profits, com a Trend Follower Expert não funciona, mas com o Reversion Profits funciona, no mini índice apenas. Mas também estou testando na Vale para ver se também pode funcionar ali, mas os testes prévios que eu já fiz já denotou que não. Então olha só, a gente tem o preço chegando próximo da price trend line. Aqui pode ser o sinal de compra do Trade System. Então o analista de mercado ou o professor que faz o backtest da forma incorreta, ele pode ser sabotado a nível inconsciente. Então, por exemplo, aqui o preço está longe da price trend line, mas ele já sabe que deu esse lucro gigante, tá? Ele sabe que deu esse lucro gigante. Então ele erroneamente diz que o Trade System deu entrada aqui, porque ele já viu o que aconteceu. A forma correta de se fazer um backtest é você vai andando com o gráfico. Como o backtest ele tem que ser como se a decisão que você vai tomar é com o gráfico andando, é com o gráfico em tempo real. É com o gráfico fazendo o preço em tempo real. Então, você tem que simular o backtest candle por candle. Você vai andando, tá? Vai andando, certo? E você não viu o que aconteceu esse pregão, certo? Você não viu o que aconteceu esse pregão, daí ó, tá muito longe da média, tá muito longe da price trend line, tá? Então, realmente eu não vou entrar na operação, porque tá um pouco longe aqui e tal, e é ambíguo. Essa foi a decisão que eu tomei. Exatamente porque em tempo real eu não sei se ia dar certo ou não. Eu poderia tomar stop também,
Mas no backtest, mesmo sendo no passado, eu não olhei o que aconteceu no gráfico do passado. Eu apenas estou acompanhando o gráfico em movimento e tomando decisão. E também eu calculei o manejo de risco milimetricamente aqui, para saber se era para fazer alavancagem, a decisão de fazer alavancagem ou não, antes de saber o que vai acontecer. E depois o preço deu um lucro gigante. Eu não entrei na operação. Foi uma decisão que eu tomei em tempo real. Mas se o gráfico estivesse parado e eu já soubesse que isso ia acontecer, simplesmente eu ia colocar no backtest que eu acertei isso aqui. E está incorreto. Tá? Então isso é uma grande armadilha para fazer backtest. Certo? Então, pessoal, o mês de... Eu estou fazendo backtest no mini índice através dessa metodologia Reversion Profit especial para o mini índice, onde a gente utiliza a análise fractal também para estar entrando na operação. Então, olha só, outra coisa, tá, que realmente vou estar comprovando para vocês aqui é o seguinte. Por essa metodologia, operando o dia inteiro, esperava-se inicialmente, quando eu fiz um teste em um mês, que realmente você poderia estar ganhando, só que operando o dia inteiro, com frequência ilimitada. E depois eu fiz em janeiro, se eu tivesse utilizado o Reversion Profits para operar o mini índice, nesse mês de janeiro, aqui por exemplo é janeiro de 2013. Esse backtest que eu fiz foi abrindo o pregão desde o início dele, certo? E eu não sei o que aconteceu no gráfico, eu não olho o que aconteceu no gráfico, eu simplesmente inicio o pregão e vou passando os candlesticks. E quando começa a chegar próximo do ponto de entrada, eu vou sendo mais lento e daí eu checo, eu calculo milimetricamente o manejo de risco e tomo a decisão. E tomei a decisão, depois eu ando com o gráfico, se deu certo ou não, é o que vai ficar para o backtest, porque foi a decisão que eu tomaria em tempo real. Então é um backtest, embora seja no gráfico do passado, eu não olhei o que aconteceu no gráfico do passado. Eu ando com o gráfico candle por candle, como se fosse na realidade. Isso é um backtest de verdade. E tudo calculado milimetricamente. Quanto que eu vou perder de taxas e tudo. Então no mês de janeiro desse ano, 2013, utilizando essa metodologia, eu já estaria com 3% de lucro, tirando imposto, tudo, utilizando essa metodologia Reversion Profits para o mini índice. Tá? Isso, agora eu já comecei a me interessar a voltar a operar mini índice, porque eu achei uma estratégia que pode funcionar. Agora eu vou fazer backtests desta forma, como se fosse em tempo real, e eu já fiz, por exemplo, em janeiro de 2012 aqui. Só que a frequência é ilimitada, ou seja, eu vou operando o pregão inteiro. Olha só que interessante para vocês verem que operar o dia inteiro com qualquer estratégia tende a quebrar você e a te prejudicar muito, tá? Então, até o dia 2, do dia 2 de janeiro de 2012 até o dia 26, eu estava com um lucro de 4%. No dia 27, todas as operações deu errado. Só deu uma que deu um lucro ridículo aqui também. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 operações, praticamente todas erradas. Só uma que eu acertei no break-even ainda e ganhei pouco dinheiro. Só zerei o risco da operação. Certo? Eu estava com 4,10% e passei para... Terminei com 1,82%. Então, pessoal, é comprovado que realmente não adianta ficar operando o dia inteiro. Porque nesse dia 27, o mercado no mini índice, em janeiro de 2012, fez uma consolidação absurda. Então, tudo deu errado. Certo? Então, vai ter dias que vai dar errado. O problema de muitos professores e analistas é que eles só mostram quando você ganha. Mas essa realidade aqui ele não mostra. Certo? Então, o que eu fiz? Eu estou calculando a frequência operacional estatística para impedir que aquele dia 27... que pode ser um dia no mês ou pode ser vários dias no mês. Se for vários dias no mês, você está ferrado. Você vai quebrar ou você vai perder muito dinheiro. E depois, para recuperar, já sabe, fora os problemas emocionais que muitas pessoas podem desenvolver com isso. Certo? Então, aqui eu fiz uma frequência apenas para janeiro de 5 trades, dos 5 primeiros trades. Tá, utilizando a metodologia. Daí aqui eu já consegui terminar com 3,03%. Por quê? Estou utilizando uma frequência operacional que geralmente dentro dessa frequência eu acerto uma operação que me faz terminar com lucro no dia. Então, pessoal, por que muitos analistas de mercado ficam dizendo para você operar o dia inteiro?
Eles fazem isso porque simplesmente eles querem que você pague corretagem para a corretora. Mas a realidade é que se você opera o dia inteiro e vai operando em todos os sinais, você pode quebrar. Tanto no day trade como no swing trade e position trade. Swing trade e position trading você tem realmente a chance enorme de quebrar fácil. Só que nós do Instituto Trader Profissional desenvolvemos uma fórmula, um padrão de operar onde a frequência operacional fica limitada, fica baixa, mas você no longo prazo lucra. Então frequência operacional afeta o manejo de risco sim, porque bolsa é probabilidade e vai ter dias que você vai perder todas as operações. Então no day trade, se você opera o dia inteiro, vai entrando em todos os sinais, um dia você vai se arrebentar. Um dia você vai se arrebentar. Isso é comprovado e eu estou comprovando isso aqui por esse backtest. Tá? Que foi um backtest feito com o gráfico andando em tempo real e eu não vi o que aconteceu no gráfico antes. Exatamente para não ser sabotado a nível inconsciente e emocional e dizer que eu entrei num sinal. Mas na realidade não foi simulado, não foi como se fosse em tempo real. Esse backtest que eu faço é como se fosse em tempo real. Para eu fazer esse backtest aqui, você sabe quanto tempo que eu demorei? 2 horas e meia. Por quê? Eu ando o gráfico inteiro, certo? E vou calculando milimetricamente o manejo de risco, as decisões, certo? Que eu tomaria de acordo com as regras, certo? Então, essa metodologia para mim está em teste ainda, tá? E ela é uma metodologia que realmente é muito promissora. Ao mesmo tempo, eu vou fazer backtest, acho que por dia eu vou conseguir fazer um backtest em tempo real, de pelo menos um mês. Eu vou começar por janeiro de 2012, fevereiro, março, abril, até dezembro. Vou fazer um ano de backtest. Se for comprovado que meus lucros foram bons, daí eu vou começar a operar pelo menos durante uns 2 a 3 meses, de verdade, com R$ 2.500 só, que vai dar um contrato. Ganhei dinheiro nesses 2, 3 meses, daí eu entro com 100 quilos no mini índice, certo? E depois eu vou lançar o curso de mini índice, que realmente vai demorar muito tempo, porque eu pretendo fazer um curso diferenciado do mercado e que realmente o estilo desse curso não vai existir. Acho que no mundo inteiro não vai existir, mas vai ter um segredo, um diferencial nesse curso que realmente vai ser bem diferente, bem legal. Só que tem que dar certo, tem que testar primeiro. E descobrir a frequência correta também. Então frequência afeta no manejo de risco. Não vai na onda desses caras que fica dizendo para operar o dia inteiro, que fica dando dica o dia inteiro. Eles ganham o salário, que é uma fortuna deles para fazer isso, e a corretora ganha a corretagem. Então eles não vão dizer para você que a frequência afeta. Eles vão simplesmente dizer para você operar o dia inteiro. E é isso, é o que vai acontecer, como aconteceu no dia 27 de janeiro. Você realmente perder de 4,20%, eu perdi muito dinheiro do lucro e fiquei com 1,83%, certo? Então, frequência operacional afeta o manejo de risco, não importa o trade system. Nenhum trade system faz milagre. Vai ter dias que a bolsa vai ter ruim. Pode ser que em um mês, vários dias fique igual o dia 27, que aconteceu no mini índice. Então, você simplesmente vai quebrar, tá? Você simplesmente vai se arrebentar. Então é comprovado, frequência afeta o manejo de risco. Para swing trade, nossa metodologia tem uma frequência. Para position trade tem uma frequência, tem um padrão, uma forma para trabalhar nessa frequência, que nós ensinamos no curso. E no day trade, a frequência, por exemplo, na Vale é 3, certo? E o mini índice, ele consolida pouco, né? Por isso que funciona, até que está funcionando bem, operar o dia inteiro. Na Vale, em ativo, consolida muito mais dias. Então é muito mais fácil você se arrebentar e ter dias como o dia 27 de janeiro de 2012 no mini índice, que foi um dia ruim para a nossa metodologia. Na Vale é muito mais provável que você tenha dias ainda, muito mais dias como aquele, e consequentemente você vai perder até quebrar, certo? Eu sei disso. Então tem que tomar cuidado com essa frequência. Então pessoal, essa é a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Quem quiser comprar o curso Trader Profissional Avançado, vem em nosso site comprar nossos cursos, certo? E você, de R$ 535,99 em até 18 vezes no cartão, se você clica nesse link, grande desconto por transferência ou depósito em nossa conta no Itaú à vista, se você transferir dinheiro direto para nossa conta no Itaú, sai por R$ 499, tá? À vista, por transferência direto para nossa conta no Itaú, e também vai ser uma comprovação mais rápida. Pelo PagSeguro, infelizmente, demora 3, 4 dias para comprovar o pagamento do boleto.
fora taxas que você tem que pagar e que eu também pago, por isso que é vantagem para mim, por isso que eu dou esse desconto legal, porque eu não pago taxa nenhuma. Muito obrigado, pessoal, até mais.